Boa noite, nossos amigos e demais companheiros que se interessam pelos estudos da doutrina dos Espíritos. Mais uma vez, hoje, dia 5 de novembro de 2020, voltamos a apresentar o programa Encontro com o Espiritismo. E hoje conversaremos um pouco, apenas para recordar, o Livro dos Espíritos, que nós gostamos sempre de estudá-lo, porque é a base, é considerada a Bíblia do Espiritismo, ou dos Espíritas. E hoje conversaremos um pouco sobre a obsessão, ou a possessão, como queiramos dizer, de Jack o Estripador, que foi um assassino frio no século XIX, 1830, 50 e pouco, mais ou menos, lá em Londres, considerado o maior assassino, o mais sanguinário assassino da Inglaterra. E então hoje nós vamos analisar a personalidade dele, a obsessão dele, à luz do Espiritismo. E aqui na questão 459, Allan Kardec, que nós sabemos, apenas para adiantar, para as pessoas que ignoram, mas Allan Kardec publicou este Livro dos Espíritos em 18 de abril de 1857. Foi aí, com o lançamento dessa edição do Livro dos Espíritos, que iniciou a Era do Espiritismo. A Era Espírita, ou a Era do Espiritismo. É um livro, para os que não sabem, de perguntas e respostas, que nós consideramos uma extensa, uma prolongada entrevista de Allan Kardec com os espíritos superiores, através de entrevistas que ele fazia as perguntas e os espíritos respondiam através de médiuns. Então, esse conjunto, que dá 1019 perguntas e respostas, é o que dá o Livro dos Espíritos, que trata ou que toca em todos os ramos do conhecimento humano. E é um livro de muita sabedoria, que ele próprio interpreta as Escrituras. Voltamos a dizer, não são as Escrituras, ou a Bíblia no seu todo, que interpreta o Livro dos Espíritos. Ao contrário, é o Livro dos Espíritos, ou os Espíritos Superiores, através do Livro dos Espíritos, que interpretam a Bíblia, os textos bíblicos, desde o primeiro livro da Bíblia, que é o Gênesis de Moisés, até o último livro da Bíblia, que é o Apocalipse. Então, o Livro dos Espíritos, é ele que interpreta a Bíblia. E hoje, a partir da questão 456, para os que gostam de pesquisar o Espiritismo, e notadamente o Livro dos Espíritos, fazemos questão de citar as perguntas e respostas e os números dela, a 456 a partir, apenas para recordar o Livro dos Espíritos, e explicando os casos de obsessão, subjugação, fascinação e possessão, que no geral tudo é obsessão, ou seja, influência dos espíritos perturbados, dos espíritos que nós chamamos de obsessores, espírito, mas não de Satanás, nem de diabo, como ensinam os segmentos religiosos aqui da Terra, mas espíritos de criaturas humanas que viveram aqui na Terra. Não são os Satanás, nem são os demônios, nem são os diabos, mas apenas espíritos de criaturas humanas que viveram aqui na Terra. E partem daqui da Terra para o mundo espiritual cheio de rancores, de ódio, de vingança, e de lá para cá eles podem perseguir
as suas vítimas aqui na Terra, os que ficaram por aqui, dos quais eles, quando viveram aqui, também receberam o mal. Aí eles não perdoaram e do outro lado eles perseguem as criaturas aqui da Terra, aquelas que lhe fizeram mal. Então, depois desse pequeno preâmbulo, breve preâmbulo, vamos iniciar aqui. Faculdade que tem os espíritos de penetrar os nossos pensamentos. Aí se pergunta, os espíritos veem os nossos pensamentos? Veem. Os espíritos, eles penetram, invadem em nossa mente, que a nossa mente pode ser comparada a uma casa mental. Estamos afastando aqui umas propagandas que só faz atrapalhar o nosso trabalho. Ora, a nossa mente é considerada uma casa mental. Se nós não fecharmos as portas para os maus pensamentos, as sugestões do mal, que vêm desses espíritos das trevas, eles podem invadir os nossos pensamentos e mudar os nossos pensamentos. Podem até criar doenças fantasmas em nós. A doença não existe, mas eles transmitem para nós sensações, sintomas de doenças que eles próprios desencarnaram aqui na Terra. Podem passar para a pessoa. E a pessoa pode ficar obsidiada, além dos pensamentos e dos fluidos que eles transmitem para nós. Daí, o Livro dos Espíritos iniciar a partir da questão 456, faculdade que tem os espíritos de penetrar os nossos pensamentos. Eles penetram em nossa casa mental, evidentemente, claro que penetram, e muda a nossa maneira de pensar. E então vamos ver aqui. Allan Kardec pergunta, veem os espíritos tudo o que fazemos? Esta é a pergunta. E os espíritos superiores respondem, podem ver, pois que constantemente vos rodeiam. Cada um, porém, cada espírito, só vê aquilo a que dá atenção. Não se ocupam com o que lhes é indiferente. Pela resposta dos espíritos, nós estamos vendo que nós somos rodeados, como dizia Paulo, ou como diz Paulo em sua epístola aos Coríntios. Ele diz que nós somos rodeados por uma nuvem de testemunhas invisíveis, são os espíritos desencarnados. Mas cada espírito, porém, só vê, só se interessa por aquilo que ele dá atenção e que é do seu interesse pessoal. Eles não se ocupam com o que lhes é indiferente. As pessoas que lhes são indiferentes, eles deixam para lá. Mas as pessoas que para eles são de importância, são de valor, e que eles são maus e procuram derrubar, puxar o tapete daquelas pessoas, eles se ocupam com as pessoas e geram todos os tipos de perseguições, de obsessões, porque muitos deles são viciados, são maus e estão numa situação espiritual, lá no mundo onde eles habitam, que é aqui mesmo na Terra, mas é invisível, numa situação espiritual muito precária. E quem é ruim não quer ser só. Quem está desviado do bem quer arrastar outros para aumentar o seu campo, não é? O seu número, porque são do ramo. Aí eles não deixam essas criaturas em paz. Geram todo tipo de perseguição que o Espiritismo chama as obsessões. E na questão 457, Allan Kardec volta a perguntar, podem os espíritos conhecer os nossos mais secretos pensamentos? Quer dizer, os pensamentos, as ideias, que nós muitas vezes gostaríamos de esconder, de ocultar de nós mesmos. Os espíritos veem, conhecem, sabem, eles invadem os nossos pensamentos, a nossa mente, já que eles são invasores do mundo espiritual, eles podem invadir e penetrar. Bora ver aqui a resposta. Muitas vezes
os espíritos chegam a conhecer o que desejaria ocultar de vós. Nem atos, nem pensamentos se lhes pode dissimular, quer dizer, eles veem tudo. A nossa mente cheia de pensamentos, cheia de ideias, eles veem como um livro aberto. Então, o que nós desejaríamos esconder de nós, e muitas vezes esconder os nossos pensamentos, os nossos desejos, de criaturas que convivem conosco, os espíritos veem. Por quê? Porque a nossa mente, para ele, é devassável. Eles devassam. E a nossa mente é devassável para eles. Então ninguém esconde nada das almas dos mortos, dos espíritos desencarnados, porque eles convivem conosco nas 24 horas por dia, esses espíritos. Aliás, os espíritos de uma forma geral. E na questão seguinte, Allan Kardec volta a perguntar: assim, mais fácil nos seria ocultar de uma pessoa viva qualquer coisa, qualquer pensamento, qualquer ideia, do que esconder essa ideia, esconder esse pensamento dessa mesma pessoa depois de morta, quando ela é espírito? Essa é a pergunta. E os espíritos respondem: certamente. Quando vos julgai muito ocultos, é comum terdes ao vosso lado uma multidão de espíritos que vos observam. Então, isso faz lembrar o apóstolo Paulo, quando ele diz que nós, apenas repetindo, para a gente lembrar melhor, Paulo diz que nós vivemos no meio de uma nuvem de espíritos, de testemunhas que veem, escutam, não é o que está no nosso pensamento, as nossas ideias, eles devassam a nossa casa mental, que é um livro aberto para os espíritos. Aí o espírito responde aqui: certamente, quando vos julgai muito ocultos, é comum terdes ao vosso lado uma multidão, quer dizer, uma população de espíritos que vos observam. E a questão 458, Allan Kardec volta a perguntar: que pensam de nós os espíritos que nos cercam e que nos observam? O que é que eles pensam de nós? Como eles julgam o que nós estamos pensando, as nossas ideias? Como é que eles pensam, como é que eles analisam esses pensamentos nossos, essas ideias nossas? Como é que eles observam? Aí o espírito superior responde: depende. Os espíritos levianos riem, não é, debocham das pequenas partidas que vos pregam. Olha aí. Eles nos colocam muitas vezes em situações difíceis, nos jogam para situações perigosas, nos dirigem pelo pensamento, pela ideia, eles nos dirigem. Os espíritos não empurram, não pegam ninguém pelo braço. Eles nos dirigem pelo pensamento. E muitas vezes eles nos dirigem para o crime, nos dirigem para os vícios de uma forma geral. E muitas vezes a gente pensa que o pensamento é nosso, a ideia é nossa, mas é dos espíritos. Aí, os levianos zombam, riem das pequenas partidas que vos pregam e zombam das vossas impaciências. Quer dizer, eles nos tornam impacientes, eles importunam a nossa vida, joga na família pai contra filho, filho contra pai, cria inimizade no ambiente social, de nós com os outros e dos outros conosco. Eles criam todo tipo de problema e depois ficam batendo palmas, rindo e zombando de nós. É preciso evitar esses espíritos. Aí ele termina aqui a frase: os espíritos sérios se condóem dos vossos reveses e procuram ajudar. Quer dizer, os bons espíritos que são levianos, que são sérios, principalmente os nossos anjos da guarda, ou os espíritos que nos protegem, que receberam de Deus essa missão para nos proteger, eles se acercam de nós para nos ajudar a sair de armadilhas, a sair de problemas, a resolver problemas materiais e problemas espirituais, e procuram muitas vezes nos desviar desses espíritos maus, porque eles nos protegem de uma forma geral. Mas os espíritos levianos, eles criam situações difíceis para nós.
se nós não vigiarmos e orarmos. Jesus, analisando essa influência dos maus espíritos sobre os homens, é que ele dizia: orai e vigiai, para não cair nas tentações, não sucumbir das tentações. Mas ele queria dizer que é mais importante vigiar, não é só orar, é vigiar, quer dizer, patrulhar-se, vigiar-se, patrulhar o tipo de pensamento, de ideia que os espíritos jogam em nossa mente, porque a nossa mente, para eles, é completamente devassável. Eles invadem a nossa mente. E então, na questão 459, aí os espíritos, Allan Kardec volta a perguntar, estamos olhando aqui o relógio, que ele é materialista, volta a perguntar: influem os espíritos em nosso pensamento e em nossos atos? Quer dizer, eles exercem influência nas nossas ideias, nos nossos pensamentos, nos nossos desejos, nas nossas pretensões? Eles influem e também influem em nossos atos, em nossas ações, em nosso procedimento? Se metem nisso? Se imiscuem em nossa vida de todos os modos? Essa é a pergunta. E os espíritos superiores respondem: muito mais do que imaginais. Quer dizer, a influência dos espíritos sobre nós, dos invisíveis, está acima da nossa imaginação. E eles dizem, os espíritos superiores, eles influem a tal ponto que, frequentemente, são eles que vos dirigem. Então, a conclusão que nós temos é que muitos pensamentos, muitas ideias, muita conduta nossa, nossas ações, nossos procedimentos, os espíritos estão no meio, dirigindo. E nós, muitas vezes, atribuímos aqueles pensamentos, aquelas atitudes, aquele procedimento, atribuímos a nós próprios, quando na realidade estamos sendo dirigidos pelos espíritos obsessores, pelos espíritos viciados, pelos espíritos das trevas, inimigos do bem. E Kardec continua perguntando: de par, ao lado, com os pensamentos que nos são próprios, outros haverá que nos sejam sugeridos? O Espírito responde: vossa alma é um espírito que pensa. Quer dizer, nós também somos espíritos, só que somos reencarnados, estamos na matéria, estamos nesse corpo. Não ignorais que, frequentemente, muitos pensamentos vos acodem a um tempo, ao mesmo tempo, sobre o mesmo tema, sobre o mesmo assunto. E não raro contrários uns aos outros. Às vezes, no meio desses pensamentos, dessas ideias, há pensamentos conflitantes, que se chocam e a gente fica perdido, sem a gente saber se é nosso ou se é uma invasão desses espíritos obsessores. Pois bem, no meio deles, dessas ideias, no conjunto deles, desses pensamentos, estão sempre de mistura os vossos pensamentos com os nossos, quer dizer, com os dos espíritos. Daí a incerteza em que vos achais. É que tendes em vós duas ideias em conflito. Quero, não quero, vou, não vou, faço, não faço. No meio desse conflito estão as ideias dos espíritos. Então, como nós anunciamos, nós nos lembramos sempre das influências dos espíritos e nos lembramos de um caso muito interessante, que é justamente aborda o tema de hoje, é da obsessão de Jeque o Estripador, que nós demos um início, não é, sobre a personalidade de Jeque o Estripador, que ele era um médico inglês e ninguém nunca desconfiava. E ele, durante o dia, era um médico lá da Inglaterra, um cirurgião muito famoso, faz mais de um século isso, e está nos anais da história do crime da Inglaterra. Esse médico chamado Jeque o Estripador. E então os crimes que ele cometia eram todos com as prostitutas
nos cabarés. Ele, durante o dia, era o cirurgião, generoso, discreto, muito atencioso, e então era de boa convivência, de bom relacionamento com as pessoas. À noite ele se transformava num assassino. E então ele deixou mais de 20 vítimas. E ele praticava o crime, degolava as prostitutas e fazia uma incisão no ventre. Retirava-lhe as vísceras e deixava em cima do cadáver. E todos os crimes dele tinham as mesmas características, eram as iguais. E ele passou algum tempo assassinando muitas mulheres e ninguém nunca descobriu. E o mais importante disso, segundo a história, é que ele, 24 horas antes de cometer um novo crime, e era sempre à noite, depois dos cabarés, ele mandava, muito antes, um cartão para a polícia, avisando que ia cometer um crime. E veja que a polícia daquela época, lá na Inglaterra e Londres, era a polícia mais competente do planeta Terra. Era a Polícia Federal, a Scotland Yard, e nunca descobriram. Mas os crimes eram horrorosos. Mas no final de tudo, quem foi que descobriu? Foi um médium chamado James Lee, que a polícia, depois de investigar tudo e nunca descobria, aí procurou o recurso da mediunidade. E havia lá na Inglaterra um médium famoso, um médium que era clarividente. E então recorreram à mediunidade. E esse médium, chamado, voltamos a repetir, James Lee, ele, uma certa noite, a pedido da polícia, ele mentalizou e no gabinete dele, ele viu a imagem de um cabaré e uma mulher saindo de lá com um homem, com um traje de capote. Era esse traje que existia na Inglaterra naquela época por causa do frio. E então ele viu que mais na frente, na visão espiritual dele, ele viu que mais na frente o médico agarrou a prostituta, botou a mão na boca dela e com uma faca estamos afastando aqui as propagandas que estão atrapalhando. E com uma faca ele degolou a mulher, tirou o pescoço dela e fez uma incisão no ventre, retirou as vísceras e colocou em cima do corpo. O médium viu isso, que justamente esse caso foi o último crime que ele cometeu. E então declarou, o médium relatou tudo à polícia secreta, que era a Scotland Yard, e disse que via também um apartamento onde o médico morava, e levou a polícia lá. A polícia não acreditou, mas na frente do prédio tinha uma luz acesa, e ele disse, o médico mora aí, e ele é o assassino. E ninguém acreditou, mas ele descreveu o interior do apartamento, sem estar lá. Descreveu o interior do apartamento e disse mais que havia um cachorro deitado no pé, aliás, na porta do apartamento. E a polícia foi lá. Quando a polícia bateu na porta, a esposa dele saiu. Ele estava em casa, é o que diz a história. E ele então investigou, a polícia investigou a mulher, e ela então disse que o marido, de um certo tempo para cá, estava muito perturbado e até que ameaçava matá-la e matar os filhos. E a polícia então invadiu e foi conversar com o médico. E o médico declarou que se sentia muitas vezes perturbado e à noite ele era inconsciente. E algumas vezes ele voltou para casa e olhou e o manto dele de médico estava melado de sangue, mas ele não sabia explicar. Aí, então a polícia viu que não havia mais dúvida. O Jack Estripador, que deixou mais de 20 vítimas estranguladas e numa forma de crime hediondo, não levou só para a cadeia,
levou para o asilo. E segundo a história verídica, que tem até filmes e tem livros sobre Jack o Estripador, ele morreu no asilo, louco, como uma fera enjaulada. Essa é a história de Jack o Estripador, que nós encontramos na história e que é analisada pelo Espiritismo. Na época, as religiões dogmáticas diziam que ele era um assassino diabólico, era assistido pelo demônio, era assistido pelo diabo. E os psiquiatras, analisando a personalidade dele, de Jack o Estripador, chegaram à conclusão de que ele era paranoico, psicótico, quer dizer, psicopata, doido e esquizofrênico. E além disso tinha crise de depressão, era um maníaco depressivo e bipolar, porque tinha as duas polaridades, conforme o julgamento da medicina através da psicanálise. Mas na visão do Espiritismo, ele não era outra coisa, ele era um obsidiado. E quem descobriu os crimes, ou o criminoso, foi a mediunidade de clarividência a serviço da polícia, de James Lee. Foi a clarividência dele que descobriu esse assassino. Então ele não passava de quê? De um obsidiado e não de um diabólico, porque o diabo na visão espírita não existe. O demônio na visão espírita não existe. Existem os espíritos maus que saem daqui da terra para o mundo espiritual, cheio de ódio e rancor. Então na visão espírita, Jack o Estripador, em outras encarnações, ele foi um assassino, daí voltar como médico para curar as pessoas, para consertar o seu passado. Mas ele foi um assassino nas encarnações passadas. Voltou hoje. E os parceiros dele do mundo espiritual, que também tinha traumas contra as mulheres, como ele próprio tinha, aí se aproveitou dessa fraqueza dele e atuava nele, envolvia com o fluido e dirigia ele para a prática do crime. Chama-se o quê? Uma possessão espiritual no último grau, subjugação. Não era só um espírito, mas eram vários espíritos que usavam ele como um médium. Fazia um tipo de incorporação para praticar os crimes. E então, nossos amigos, nossos companheiros interessados nos estudos do Espiritismo, esse é mais um caso típico de obsessão, de subjugação espiritual. Voltaremos a este assunto para complementar a personalidade de Jack o Estripador, que não passava de um obsidiado. Ele não era louco, ele era apenas um obsidiado. Em outros programas, se Deus quiser. E até o novo programa Encontro com o Espiritismo, que voltaremos oportunamente. Muita paz para todos.